Você conhece a comic O Fantasma de Vidro de Steven Universo? Bom, em resumo, a comic começa com o Steven indo acampar com as Crystal Gems em um bosque e eles estão contando histórias de terror como em todo acampamento. E uma dessas histórias é sobre um fantasma de vidro contada pela Pérola. E nisso nós descobrimos que a Garnet e a Pérola contavam essa história pra Ametista quando ela era mais jovem, pra ela ficar longe de encrencas. Depois de terminar de contar a história, elas colocam o Steven pra dormir e elas ficam conversando na beirada da fogueira. Porém, o Steven começa a ouvir um barulho na floresta e ele vai atrás desse barulho e ele vê de fato o fantasma de vidro da história. Ele começa a gritar e elas vão ver o que está acontecendo, porém elas chegam lá, o fantasma foi embora. Nenhuma delas acredita nele, com exceção da Ametista, que achou um pedaço de vidro. Porém, ela se mantém em negação justamente pelo medo que ela tem dessa história. E no outro dia eles voltam para o templo, tudo normal, porém o Steven ainda está muito assustado, por causa que ele sabe o que ele viu. E a Pérola, na tentativa de acalmar ele, desmentindo isso que elas contaram para ele, ela vai e conta a história sobre o fantasma se parecer com uma pedra e não tem como ele ser um fantasma. No caso, ela acaba até contando um pouco da história sobre como as gems puffam. De todo modo, ainda não convencido, o Steven vai pedir ajuda para quem? Para o personagem mais amado dessa série, o Ronaldo, que por amar um mistério e ser muito paranoico, ele se prontifica a ajudar o Steven a procurar o tal fantasma, porque ele acredita que seja uma alma atormentada que ainda está vagando por aí. E novamente o Steven dá de cara com esse fantasma, só que dessa vez o fantasma transformou o Ronaldo em vidro. O Steven só escapou desse destino por causa que ele foi salvo pela Ametista, que já sabia de toda a verdade, porém estava em negação. E depois de Garnet e Pérola também saberem do ocorrido, elas correram para a cidade para ver o que teria acontecido, se ele teria atacado as outras pessoas, e se deparam com todos na cidade em formato de vidro. Porém, um fator intrigante nessas pessoas que ficaram em formato de vidro é a pose que eles estavam. Algumas delas pareciam que estavam prestes a dar um abraço em alguém. E depois de verificar que o resto da cidade não tinha mais solução, o Steven correu para ver se aconteceu alguma coisa com o Greg no lava-carros, mas ele se depara com o Greg bem. Nisso, o Steven descobre que o fantasma é capaz de ficar em estado sólido, e isso pode ser um fator crucial para a derrota desse monstro. Seguindo a história, eles voltam para o bosque e fazem uma tocaia. Porém, não sai como esperado e todas as Crystal Gems são vidrificadas também. Exceto, é claro, pelo Steven, que com seu poder de empatia percebeu que não se tratava de fato de um fantasma, e sim de uma Gem corrompida. O Steven descobre que aquela Gem corrompida não estava querendo fazer mal pra ninguém, a única coisa que ela sentia era a necessidade de ser tocada e abraçada. Porém, ela não podia fazer isso, porque em sua forma corrompida, qualquer coisa que ela tocasse se transformava em vidro. E o nosso querido protagonista, como sempre, achando uma solução para o problema dos outros, permite que a Gem corrompida abrace ele, porém, dentro de uma bolha. Chegando assim no fim da comic com a Gem se auto-puffando com a esperança de um dia poder ser abraçada de verdade e quem sabe ser curada dessa corrupção. Bom, e de um modo geral a comic é basicamente isso. Me diz aí, você conhecia essa comic de Steven Universo? Você gostou dessa história? Eu posso trazer outras comics oficiais que existem sobre Steven Universo, porém não são tão canônicas no universo da série. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso, falou, valeu e até o próximo!